Palpação. Técnica. Explicar ao paciente o exame que vai ser realizado. Avaliador de frente para o paciente. Paciente com o braço ou perna a ser examinado relaxado e posicionado de acordo com a descrição específica de cada nervo. Local da palpação. Observar e seguir as orientações para cada nervo. Acompanhar o trajeto do nervo acima e abaixo da área inicialmente palpada. Observação. Palpar com cuidado, não tocando com muita força. Verificar queixa de dor espontânea no trajeto do nervo, queixa de choque ou dor à palpação no trajeto do nervo. Simetria, comparar sempre o lado direito com o esquerdo. Tamanho, forma, consistência, presença de nódulos. Lembre-se, quando o paciente queixar-se de dor, dormência, formigamento, solicite ao paciente localizar a área, para que você possa palpar os nervos ali existentes, além dos nervos palpados rotineiramente. Bem como se o paciente queixar-se de dor cansada, impossibilitando-o de executar alguns movimentos cotidianos. Palpação nervo fibular comum. Paciente sentado com o joelho fletido, com pernas pendentes ou pés apoiados no chão. Palpar ao nível da perna, 2 dedos atrás e abaixo da cabeça da fíbula. Teste de força muscular. Técnica. Explicar ao paciente o exame que vai ser realizado. Avaliador de frente para o paciente. Paciente com braço ou perna a ser examinado relaxado, posicionado de acordo com a descrição específica de cada movimento. Demonstrar o movimento a ser realizado. O avaliador deve posicionar sua mão de forma a conseguir palpar a musculatura a ser testada. Pedir o paciente para fazer o movimento e mantê-lo. Se o paciente realiza o movimento com amplitude total, o avaliador deve aplicar a resistência em sentido contrário ao movimento realizado. Manter a resistência por 5 segundos. Se o paciente não realizar o movimento com amplitude total, o avaliador não deve aplicar qualquer resistência. Graduar a força muscular. Teste de força muscular. Movimento. Extensão do hálux. Paciente sentado, com joelhos fletidos e pernas pendentes. Planta do pé apoiada sobre a mão ou com a planta do pé apoiada sobre o chão. Solicitar ao paciente que levante o hálux o máximo possível. O avaliador aplica a resistência na falange proximal do hálux, no sentido contrário ao movimento feito pelo paciente. Graduar a força muscular. Teste de força muscular. Movimento. Dorsiflexão. Paciente sentado com joelhos fletidos e pernas pendentes. Planta do pé apoiada sobre a mão ou com planta do pé apoiada sobre o chão. Solicitar ao paciente que levante o pé ao máximo possível, mantendo o calcanhar no chão. O avaliador aplica a resistência no dorso do pé, no sentido contrário ao movimento feito pelo paciente. Graduar a força muscular. Queixas principais: dor na região do fibular, principalmente na perna, atrás do joelho, dificuldade de levantar o pé, andar jogando o pé. Consequências da lesão neural: paresia ou paralisia da musculatura inervada pelo nervo fibular, levando ao pé caído. Atrofia da parte lateral e anterior da perna. Palpação nervo tibial posterior. Paciente sentado com o joelho fletido, com pernas pendentes ou pés apoiados no chão ou na mão do examinador. Palpar ao nível do tornozelo, atrás e abaixo do maléolo medial. Queixa principal: dormência na planta do pé. Consequências da lesão neural: paresia ou paralisia da musculatura inervada pelo nervo tibial posterior, intrínsecos, levando à garra dos artelhos. Diminuição ou ausência da sensibilidade na região plantar. Atrofia da musculatura da planta do pé. Ok. Teste de sensibilidade. A avaliação neurológica simplificada é um exame de caráter obrigatório e tem por objetivo monitorar a função neural do paciente em investigação ou acometido pela hanseníase, verificando se há alterações autonômicas, comprometimento da sensibilidade ou diminuição da força muscular como resultado do dano neural. Orientações gerais: o ambiente tranquilo e confortável, com o mínimo de interferência externa. Paciente sentado de frente para o examinador, com a mão ou o pé apoiados.
Observação: tanto a mão quanto o pé devem ficar bem confortáveis e relaxados. Demonstrar o teste para o paciente utilizando uma área da pele com sensibilidade normal. Tapar a visão do paciente com uma barreira ou solicitar ao paciente que feche os olhos. Iniciar o teste seguindo a técnica específica de acordo com o instrumento utilizado. Testar os pontos previamente determinados. Iniciar o teste com o filamento verde em todos os pontos indicados. Nos pontos em que o paciente não sentir o filamento verde, prossiga a avaliação, passando para o filamento azul e assim sucessivamente. O filamento é aplicado sobre a pele perpendicularmente, produzindo uma curvatura no fio. Essa curvatura não deve encostar na pele do paciente, para não gerar estímulo extra. A cada ponto testado, o filamento verde e o azul devem ser tocados 3 vezes seguidas, para garantir que o paciente percebeu o toque. Os demais filamentos geralmente devem ser tocados apenas uma vez, não causando problemas se forem tocados mais de uma vez. Se o filamento escorregar na pele no momento do toque, não considerar a resposta e repetir o teste no mesmo ponto. Começar o teste com o fio a uma distância de 2 cm da área a ser testada. Tocar a pele com o filamento, mantendo sua curvatura por 1 a 1,5 segundos. Solicitar ao paciente que responda sim, quando o sentir o toque. Em caso de dúvida, voltar a cada ponto mais de 2 vezes, para certificar-se da resposta. No caso das respostas positivas e negativas em um mesmo ponto, considera-se certa se o paciente acertar pelo menos uma das 3 tentativas. Registrar a resposta na folha de avaliação, colorindo cada ponto com a cor ou legenda correspondente a cada filamento. Observação: não há necessidade de testar toda a mão ou pé do paciente, a não ser quando o paciente se queixar de dormência ou formigamento em outras áreas, diferente dos pontos padronizados. Existe uma sequência de pontos de testagem orientados pelo Ministério da Saúde.